Eu vou te contar uma experiência que eu tive em Apucarana. Eu fui pastor em Apucarana. E nesse tempo... não, eu ainda oro por revelação, oro por milagre e tal, por libertação. Então nesse tempo tinha muitas pessoas oprimidas. O que a gente tem hoje é que tem um pouquinho mais de cautela, porque a forma com que você fala nomes e identidades pode te gerar um processo, mas não impede de expulsar o demônio. Então... O espírito imundo. O espírito imundo e tal. E a gente expulsava muito demônio. E um moço que era de uma outra igreja, eu também não vou citar nomes de igreja para não dar a entender que eu tô... puxando a sardinha pro meu lado ou pro lado A, B ou C. Mas esse moço, ele vinha de uma outra igreja que não tinha o costume de expulsar demônio. E quando ele viu aquilo, ele ficou maravilhado. E ele veio e pediu para se tornar membro da igreja. Eu aceitei. 6 meses depois, eu estava trabalhando no fundo da igreja, fazendo uma escolinha para criança. Eu trabalhei de servente de pedreiro, então eu tinha uma noção de pedreiro. Eu estava fazendo uma parede, batendo a massa na parede, o telefone do escritório tocou. Quando o telefone do escritório tocou, eu ouvi um irmão que gritava assim e dizia assim, eu quero falar com o pastor Alexandre, é da igreja, quero falar com o pastor Alexandre. Eu falei, é da igreja. Ele falou, eu queria falar com o pastor Alexandre. Eu falei, é eu. Ele falou, glória a Deus, aleluia, o homem de Deus é a resposta de Deus. Pastor, eu preciso que você venha aqui do lado de casa expulsar um demônio. Eu falei, por quê? Ele falou, já veio pastor A, pastor B, pastor C, já tentou expulsar, tá cheio de pastor, só que a moça faz 24 horas que tá possessa. Ela se urina no chão, tá horrível. Aí eu falei assim, mas irmão, se já foi o pastor fulano, já foi pastor ciclano, já foi irmão do círculo de oração aí, e não expulsou, não é demônio. Pode ser um problema psicológico. Porque eu também não me sinto que sou melhor que ninguém. Aí ele falou, não, pastor, é demônio, você precisa vir aqui, dá pra ver nos olhos dela, no que o diabo fala, e eles estão aqui. E eu já falei que se o meu pastor vir aqui, vai expulsar. Eu falei, agora você piorou tudo ainda, porque eu sou bastante retraído quanto a isso. Eu falei, irmão, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração por telefone, o Deus de perto é o Deus de longe. Eu falei, demônio, sai da vida, qual que é o nome da fulana? Ele me deu. Eu falei, demônio, sai da vida dela em nome de Jesus. Vai lá, irmão, que ela tá liberta. Voltei, tava batendo massa na parede. Aí o telefone tocou, falei, ele vai contar o testemunho. Falei, alô? Ele falou, pastor. Falei, e aí o demônio saiu? Ele falou, não, piorou. Agora o demônio tá furioso. Você tem que vir aqui, pastor. Eu, na minha mente, pensei, não é demônio. Deve ser alguma coisa de ordem psicológica mesmo, neurológica. Falei, irmão, eu tô todo sujo aqui e tal. Aí eu tentei sair pela tangente, né? Tô todo sujo, desempenando a parede aqui. Irmão, não dá pra... Ele olhou pra mim e falou, pastor... Há 6 meses eu vi um homem diferente. Eu vi um homem de Deus. Hoje eu estou vendo alguém que prioriza mais coisas do que pessoas. Esse é o pastor? Você é o pastor? Falei, irmão, você me convenceu. Tá bom, me dá o endereço. Na hora bati o telefone e falei pro irmão assim, tô indo lá. Quando eu cheguei na rua, o irmão tava com um lençol e estendeu. Aqui, pastor, cheio de gente. Quando eu desci do carro, ele falou, agora sai, agora vocês vão ver. Eu falei, não faz isso não, meu irmão. A gente precisa analisar cada caso. Quando eu entrei na casa, um cheiro de enxofre, o ambiente tenebroso. Eu ouvi, o demônio urrava na boca da menina. Eu arrepiei todo, eu falei, não, realmente é demônio. E tinha um monte de gente segurando ela no chão e o diabo dizendo, eu vou matar. Eu coloquei a mão na cabeça dela, falei, demônio, sai em nome de Jesus. Aí, falei, diga amém. E tava lotada a casa, diga amém, moça. O diabo olhou, gritou e falou, deu uma gargalhada, falou, não vou sair, eu vou acabar com ela. Eu falei, sai demônio em nome de Jesus, não vou sair. Aí me deu vergonha, eu falei, agora nem eu e nem ele, porque se o diabo não sai, eu também não vou sair. Como é que eu vou levantar aqui no meio de todo mundo e deixar essa mulher oprimida? Haja visto que eu tinha identificado que era demônio. E aí eu fiquei uma meia hora suando, a massa endureceu lá na parede, lá. Eu falei, Jesus, agora já era o meu trabalho. E eu comecei a pingar, sai capeta, sai demônio, sai, nada. Aí fui usando o nome de demônio, sai espírito não sei do que, sai demônio tal, sai. E fui falando os nomes que eu sabia. Até inventei alguns pra ver se saía ali. Porque eu falei, tem que dar um jeito, tem que achar a raiz. Tem que ter um demônio aí. Aí o Espírito Santo falou comigo. Quando eu terminei, que eu tava suando, eu parei e falei, Senhor, fala comigo. Por que esse demônio não quer sair? Eu ouvi como que se Deus desse um sorriso e falasse, agora você aprendeu. Eu falei, o quê? É que você chegou a meia hora só falando com o demônio, nem falou comigo, você nem me consultou. Deus falou comigo assim, ó, você é o tipo de médico que cada um que chega é paracetamol. Você tem que ver se o que picou foi aranha, se o que picou foi cobra. Deus do céu, que é Aí isso? o Espírito Santo foi me dando orientação. Deus falou, você tá dando tiro a esmo, dando tiro errado. Eu falei, mas qual é o problema? Aí Deus falou comigo, ela convive em adultério com um homem que não é o marido dela.
E o pastor batizou ela assim porque ela já caía endemoniada na igreja. E o pastor falou que para ela se libertar do demônio, ela tinha que se batizar. E depois que ela batizou, piorou. Deus falou exatamente muito claro comigo. Quando Deus falou assim, eu olhei para a família e falei, gente, ela está vivendo com um homem que não é o marido dela e está tendo um relacionamento com um homem que é esposo de uma outra mulher e está em adultério. O diabo gritou, não fala isso. Eu falei, te achei, Satanás. Nessa hora eu falei, em nome de Jesus, todas as possessões que entraram desde o batismo, que foram reforçados no batismo, que batizar uma pessoa possessa não vai libertar, batismo não é para libertação. Eu repreendo toda a maldição, todos os demônios. Quando eu expulsei, ela fez assim, começou a chorar. Nunca mais eu quero viver uma vida errada, pastor, nunca mais. Nunca mais ela caiu possessa. Então, existem momentos que se não tiver a revelação, você não vai conseguir ajudar as pessoas. Meu Deus do céu. Nem tudo é material, mas nem tudo é espiritual. Então a igreja ela tem que ter essa sensibilidade. O pastor ele tem que ter essa sensibilidade. Pastor, e nesse tempo, mais do que nunca, nós precisamos buscar em Deus o dom de discernir os espíritos. Discernir os espíritos. Até porque eu percebo que tem gente que espiritualiza aquilo que é humano, aquilo que é psicológico. Em contrapartida, tem pessoas que humaniza aquilo que é espiritual.